Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou mostrar para vocês como que é o funcionamento, né, dessa planilha que eu uso de apoio para a produção dos pães. Então, a gente tem uma aba aqui que calcula automaticamente, né, conforme a seleção e o preenchimento aqui das informações, a quantidade dos ingredientes para cada pão. Então, eu deixei aqui, né, até 5 pães para serem calculados. E já deixei aqui algumas quantidades já que eu costumo utilizar. Então, para pizza, uma proporção menor de água, para pão um pouquinho mais, para focaccia, né, e ciabatta até mais, mas isso é tudo editável. Então, nesse caso aqui, eu tenho a produção de 2 pães, né, rústicos, e uma focaccia, que é um peso aqui um pouquinho maior. Então, aqui ele já calcula, baseado nos ingredientes que eu selecionei, as quantidades, tem aqui o total de todos os ingredientes, e para essa situação eu precisaria de 200 gramas de levain. Então, aqui na aba do levain, ele já traz essa informação baseado no que foi preenchido na aba anterior, e aqui ele traz as informações de quantidade, né, de levain, água e farinha para cada alimentação, de acordo com os critérios aqui, né, de proporção de farinha que vai ser escolhida, da hidratação dessa alimentação, que pode variar. E aqui eu também gosto de colocar uma margem de segurança. Então, considerando tudo isso, e caso vocês queiram, né, colocar ou não quantidade de sobra, ele ajusta com base nesses critérios que estão em colorido aqui, tá certo? Então, vou mostrar, né, desde o passo a passo aí, o comecinho na hora que você recebe a planilha. Então, a planilha vem com essa aba de como usar. Então, como é uma planilha, né, do Google Sheets, do Google Planilhas, ela está disponível só para leitura. Então, é preciso vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. Aí você pode colocar o título que você quiser para a planilha e colocar dentro do seu Drive ou dentro de alguma pasta do seu Drive. E aí clica em fazer uma cópia. No que faz uma cópia, já vai abrir a planilha toda editável. Então, aí você vai poder fazer todas as alterações. Então, eu vou simular aqui que eu vou fazer 3 pães. Então, para começar, a gente precisa sempre selecionar qual que é o pão que vai ser feito e colocar a quantidade de farinha. Então, o primeiro pão que eu resolvi fazer vai ser um pão com 200 gramas de farinha. Vou usar 25 de levain, 71 de hidratação, 2,5 de sal. E eu vou usar queijo, mas eu não quero 25, eu quero 30% de queijo. Pronto, feito. Então, esse primeiro pão já está feito. Para o segundo pão, eu também uso, né, 200 gramas de farinha, que é o tamanho ali do meu baneton, a mesma condição aqui de quantidade de levain, só que como eu quero fazer um pão doce e eu vou usar cacau, eu vou usar um pouco mais de hidratação, porque senão ele fica uma massa muito seca. Então, eu vou colocar 74, menos sal, eu deixei aqui já as duas opções que eu costumo usar para pão doce e para pão salgado, o cacau e chocolate, mas aí eu vou querer também 30% e não 32%. Então, essa coluna é super ajustável. Quero fazer também uma focaccia com 400 gramas, 25 de levain. A focaccia é mais hidratada, então vou usar 75. A mesma quantidade de sal do pão, um pouquinho de azeite e eu não sei ainda o que eu vou pôr por cima da focaccia, vou deixar para resolver na hora. Então, nessa parte aqui, eu estou calculando os ingredientes para massa, né, o que vai dentro da massa. Então, nesse cenário, a gente tem 200 gramas aqui de levain e é a informação que já veio aqui para essa aba. Então, já trouxe aqui, eu vou escolher 60 gramas de sobra, que eu sempre alimento, e o que sobra é o que eu uso para a próxima alimentação, na semana seguinte. Eu nunca uso um levain que não tenha sido da última alimentação, para, né, sempre manter o levain o mais fresco possível. E aí, essa daqui, ela é bastante... como é que eu posso dizer? Dá para você configurar da maneira que você quiser.
Como aqui eu faço uma alimentação à noite e a segunda de manhã, e ele fica aqui 9, 10 horas fermentando, eu gosto de usar uma proporção de farinha mais alta. Então, eu uso 5, se tiver muito calor, às vezes uso até 6, porque eu gosto de usar o levain no pico. Então, para esse tempo aí de fermentação, eu preciso usar essa quantidade aqui, né, em casa, nas condições daqui. Então, isso varia de levain para levain, de ambiente para ambiente. E o meu levain eu também sempre uso 80% de hidratação e gosto de deixar sempre 2% de margem de segurança, né? Que é aquele quantidade de levain que sobra, às vezes fica na colher, a gente não consegue tirar tudo do pote e tudo mais. Então, nessas condições, ele já deixa calculado aqui para a primeira alimentação e para a segunda alimentação em sequência e sem desperdício, que é a parte mais importante e o principal ponto de eu ter começado a fazer esses cálculos em planilha. Porque sempre se a gente usa 1, 2, 2 ou 1, 2, 3 e não pensa muito bem, tipo, tá sempre acostumado a fazer a mesma quantidade, às vezes sobra muito, a gente descarta levain e não tem necessidade. Então, é uma forma de fazer em sequência sem ter descarte. Gabriela, não estou acostumado a usar essa hidratação assim. Eu estou acostumada com aquela 1, 2, 2 e 1, 2, 3. Perfeito, sem problemas. Então, com isso você tem duas opções. Ou você pode traduzir essa proporção, né, que é sempre o primeiro número é a parte de levain, quantidade de levain, o segundo número a parte de água e o terceiro número a parte de farinha. Então, se você está acostumado a fazer 1, 2, 3, então a proporção de farinha vai ser sempre 3. E aqui a hidratação vai ser 67. Mas eu não estou acostumada, não entendi, achei muito complexo. Você pode vir para essa segunda opção aqui embaixo, que já está prontinho aqui, ó. 1, 2, 2 ou 1, 2, 3, você seleciona a que você está acostumado a fazer. Se não quiser fazer duas alimentações em sequência, é só usar as informações da segunda alimentação aqui, né, da linha da segunda alimentação, que ele traz tudo certinho já com o final aqui próximo do que você precisa. Esse final, como a fórmula ela arredonda, porque né, essas balanças caseiras não necessariamente são muito precisas, eu sempre coloco para arredondar a quantidade de levain. Então, aqui ele vai trazer sempre um pouquinho, talvez um pouquinho mais do que aqui, porque é sempre melhor faltar do que, na verdade, é sempre melhor sobrar do que faltar levain. E aqui tem as orientações de como fazer o preenchimento. Tem também as orientações passo a passo nessa primeira aba aqui, né, dos ingredientes, quais colunas podem ser editadas, o que tem que estar preenchido ou não. E tem uma versão para celular, que eu trouxe essa primeira fórmula aqui, né, esse primeiro modelo de cálculo de levain para a versão do celular. E aí, nessa versão, ela é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Se você já deixar configurado aqui, né? Nas próximas vezes é só ajustar os ingredientes e só checar aqui se a quantidade de sobra é a mesma ou não, se você quer ter ou não sobra, e verificar as quantidades para poder fazer as alimentações. Então, é um jeito de facilitar, né, esse preparo aí, quando a gente né, tem que fazer todo o cálculo. E lembrando que sempre a gente calcula a alimentação com base no quanto a gente vai precisar. Então, as contas são sempre inversas, né? Quanto de pão que eu quero ter, quanto de levain que eu preciso ter para isso, quanto tempo eu vou né, fermentar esse levain, quantas alimentações são, para aí chegar na primeira alimentação, na quantidade inicial de levain que você precisa tirar da matriz para poder alimentar. Então é isso. É uma planilha que me ajuda bastante, pelo menos achei que facilita bastante o processo, até a organização né, da fornada, e a melhor parte é que não tem descarte de levain. Então é bem legal. E é isso. Espero que seja útil para vocês também. Um abraço.